no coração sagrado do antigo império dos Quatro Suyos, erguida como se brotasse da própria pele da terra e situada nas colinas que dominam a cidade de Cusco, o umbigo do mundo para os filhos do sol. A colossal estrutura de Sacsayhuamán surge não apenas como testemunho monumental da engenhosidade incaica, mas como um símbolo atemporal da conexão entre o homem, os deuses e a natureza, tendo sido concebida, segundo os cronistas, sob o reinado visionário do Inca Pachacútec e continuada por seus sucessores como parte de um grande plano de reorganização espiritual e arquitetônica do império, um plano que buscava ordenar o mundo visível à imagem do cosmos invisível, onde cada pedra, cada curva, cada orientação solar obedecia a princípios sagrados que transcendiam a mera engenharia, pois Sacsayhuamán não era apenas uma fortaleza, embora tenha servido a propósitos militares em tempos de conflito, mas sim um templo do sol, um centro cerimonial de proporções cósmicas, construído para encarnar a sabedoria ancestral do Tawantinsuyo e a sua aliança com os Apus tutelares, os espíritos das montanhas, cujos nomes ainda hoje ecoam nos cânticos e nas oferendas dos descendentes que guardam essa herança milenar, e é assim que seus muros de zigue-zague, compostos por blocos de pedra andesítica de até 120 toneladas, perfeitamente encaixados sem argamassa, com um nível de precisão que desafia explicações modernas, falam não apenas de poder, mas de harmonia, de um diálogo entre força e equilíbrio, entre ciência e fé, entre técnica e cosmovisão, pois a história de Sacsayhuamán é também a história da resistência da memória, uma vez que, com a chegada dos conquistadores espanhóis no século XVI, parte de suas estruturas foi destruída, e muitas pedras foram desmontadas para erguer igrejas coloniais na Cusco conquistada, tentando apagar sua presença, mas sem jamais conseguir fazê-lo por completo, pois as muralhas que restaram continuam a elevar-se como sentinelas do tempo, como relíquias vivas que guardam os ecos de cerimônias solares, de oferendas a Pachamama, de estratégias de defesa e também de visões cosmológicas que organizavam a vida em três planos: o Anam Pachá, mundo superior, o Kai Pachá, mundo terreno, e o Shu Pachá, mundo interior, entrelaçados em uma arquitetura que não só acolhia corpos, mas também espíritos, intuições e mensagens divinas. E quando os espanhóis enfrentaram a rebelião de Manco Inca em 1536, foi justamente em Sacsayhuamán que se travou uma das batalhas mais memoráveis da resistência indígena, elevando ainda mais o valor simbólico e histórico do local como bastião da identidade incaica. E hoje, séculos depois, quando pesquisadores, arqueólogos e viajantes do mundo inteiro percorrem suas plataformas e contemplam suas pedras ciclópicas, continuam a se perguntar como uma civilização sem roda, sem ferro, sem escrita, pôde conceber e realizar uma obra de tamanha magnitude, e talvez a resposta não esteja apenas na lógica das ferramentas, mas na força coletiva de um povo que compreendia o mundo como um organismo vivo, em que a construção era um ato cerimonial, a pedra um ser sagrado e a paisagem um templo em si mesma, e é por isso que Sacsayhuamán transcende a categoria de ruína. Ela é uma cápsula do tempo que fala, que pulsa, que nos convida a reimaginar a história não como linha reta, mas como círculo contínuo de ciclos, onde passado e presente se entrelaçam em silêncio eloquente sob os céus do Andes, e é nesse espírito que o legado de Sacsayhuamán continua vivo, não apenas nas pedras que desafiam o tempo, mas na consciência de um povo que resiste, que celebra, que guia os novos viajantes com sabedoria ancestral e com o mesmo respeito à terra que os antigos incas cultivaram sob o olhar atento do sol.
Sacsayhuamán se revela como a epítome da arquitetura sagrada dos Incas, uma criação colossal que não apenas transcende os limites da técnica convencional, mas encarna uma filosofia de construção em que cada bloco é mais que matéria. É linguagem, é energia, é expressão simbólica de uma cosmovisão que unia homem, natureza e divino em um único ato construtivo. Seus muros ciclópicos, curvados em zigue-zagues precisos, são compostos por centenas de blocos de pedra que chegam a pesar mais de 120 toneladas, trabalhados com uma precisão tão absoluta que desafiam até hoje as mais avançadas ferramentas contemporâneas, pois nenhuma junta apresenta espaçamento entre os blocos, nenhum vestígio de argamassa, apenas a forma impecável de cada rocha encaixada como se tivesse sido moldada por forças sobre-humanas. E, no entanto, foram mãos humanas que as talharam, mãos treinadas por gerações de conhecimento empírico, espiritual e geométrico, que compreendiam o segredo da vibração das pedras, da pressão controlada, da observação minuciosa dos veios e fragilidades da rocha, utilizando técnicas como abrasão com areia, instrumentos de pedra mais dura e calor seguido de resfriamento para abrir fendas. Tudo isso realizado em harmonia com a topografia sagrada que foi meticulosamente escolhida para receber o complexo, de modo que a paisagem não fosse alterada, mas integrada, pois os Incas não impunham suas obras à natureza, eles as faziam brotar dela, como se cada templo, cada muro, cada plataforma estivesse preexistente na montanha, à espera de ser libertado da rocha bruta. Sacsayhuamán é, nesse sentido, um milagre de engenharia paisagística e simbólica, onde a escolha dos materiais, a orientação solar, os alinhamentos com os solstícios, as direções dos ventos e os cursos da água subterrânea compõem um conjunto arquitetônico que não servia apenas para defesa, como foi erroneamente interpretado por muitos conquistadores e até por estudiosos modernos, mas para rituais de escala cósmica, pois o layout do complexo, com seus 3 grandes terraços sobrepostos, representa os 3 níveis do universo andino: o Anam-Pachá, mundo superior, o Cai-Pachá, mundo terrestre, e o Uxu-Pachá, mundo interior, conectados pelas escadarias cerimoniais, pelos canais hidráulicos e pelas formas zoomorfas e astronômicas embutidas no relevo de pedra, que revelam animais sagrados como a serpente, o puma e o condor em uma linguagem pétrea que só pode ser decifrada por olhos atentos ao invisível, e é entre essas estruturas que se destacam os baluartes do muro principal, compostos por linhas sinuosas de pedras gigantescas, e que sugerem a forma dos dentes de um jaguar, animal sagrado para os Incas, símbolo de força e vigilância espiritual, uma analogia reforçada pelo fato de que Sacsayhuamán formava, com a antiga Cusco, a cabeça do puma que delineava a cidade vista de cima, evidenciando o grau de planejamento urbanístico e a sofisticação simbólica com que os Incas estruturavam suas cidades-templo. E mais impressionante ainda é a maneira como as plataformas, as torres, os bastiões e os acessos foram posicionados respeitando as curvas naturais do relevo, aproveitando saliências rochosas como fundações naturais, algumas das quais foram deixadas propositadamente visíveis para lembrar que a terra é parte da obra, e não apenas seu suporte, como se vê na esplanada central onde outrora se erguiam 3 torres monumentais, Muyukmarca, Paucarmarca e Salakmarca, cujos alicerces circulares ou retangulares ainda subsistem e cujas funções combinavam astronomia, ritual, armazenamento e observação, pois o complexo era um centro multifuncional, capaz de acolher cerimônias coletivas como o Inti Raymi, organizar defesa estratégica em tempos de guerra e, ao mesmo tempo, sustentar práticas de conexão espiritual com os ciclos solares e lunares, com a umidade do solo e com as sombras projetadas nos equinócios, que permitiam marcar o tempo com exatidão. Além disso, o sistema de drenagem e de canais esculpidos na pedra mostra uma compreensão hidráulica avançadíssima, já que mesmo nas temporadas de chuvas torrenciais dos Andes,
Sacsayhuaman nunca acumulava água, graças a uma rede subterrânea de escoamento planejada com critérios de eficiência e durabilidade que ainda são estudados por engenheiros contemporâneos. E não é por acaso que os blocos maiores estão localizados na base dos muros, enquanto os menores vão acima, o que revela não só um conhecimento sofisticado de estática e distribuição de carga, mas também uma intuição quase orgânica de como as forças da gravidade, da erosão e do tempo interagem com a matéria, e tudo isso sem o uso de cimento, de niveladores modernos ou de maquinário, apenas com o engenho humano, ferramentas rudimentares e o espírito coletivo de uma civilização que via na construção um ato de reciprocidade com os deuses, com os astros e com a própria terra viva, e por isso, ao caminhar por entre suas muralhas, ao tocar suas pedras, ao observar a forma como cada curva parece seguir um fluxo invisível, compreendemos que Sacsayhuaman não é um monumento morto, mas um organismo vivo de pedra, um templo de proporções megalíticas cujas técnicas continuam a nos ensinar, a nos desafiar e a nos inspirar, lembrando-nos de que a arquitetura inca era mais do que função ou estética, era um espelho da ordem cósmica, um canal entre mundos, uma afirmação de pertencimento e de harmonia com a totalidade da existência. The people who comes now from Germany, I realize that they are like vegan. É a expressão tangível de uma cosmovisão ancestral que viu no universo não uma sequência de objetos isolados, mas uma rede viva de relações espirituais, rítmicas e cíclicas entre todas as coisas, e que hoje, sob os olhares modernos, ressurge como uma das mais sofisticadas e urgentes lições que a humanidade já recebeu sobre equilíbrio, pertencimento e reverência à terra. Pois no coração da tradição andina que moldou Sacsayhuaman vibra a noção de que o mundo é dividido em 3 planos sagrados. O Anam Pachá, o mundo superior dos astros, das divindades e dos espíritos elevados. O Kai Pachá, o mundo terreno, onde a vida acontece e o ser humano exerce seu papel como elo consciente. E o Shu Pachá, o mundo interior, do inconsciente, do sagrado oculto, das sementes e dos ancestrais. E essa trindade metafísica não é apenas simbólica, mas ordenadora da própria construção do espaço físico e social, refletindo-se nas linhas, nas plataformas, nas orientações e nas proporções de Sacsayhuaman, que se ergue como um mapa tridimensional da alma andina, um oráculo pétreo onde cada pedra monumental reverbera uma frequência espiritual, cada curva segue a dança do sol, e cada sombra anuncia a chegada de um tempo sagrado,
pois os arquitetos sacerdotes que conceberam Sacsayhuaman não o fizeram com régua e compasso apenas, mas com a escuta atenta dos apus, os espíritos das montanhas, e com a sabedoria dos amaltas, os sábios que compreendiam que a paisagem não é um pano de fundo passivo, mas um corpo vivo que deve ser respeitado, e por isso Sacsayhuaman não foi construído contra a montanha, mas com ela, alinhado com precisão aos ciclos celestes, como se fosse um gigantesco instrumento de observação cósmica onde o tempo se desdobra não em números, mas em pulsações sagradas, nas quais os solstícios, equinócios e fases da lua orientam a agricultura, os rituais e os destinos humanos. E é assim que a cosmologia de Sacsayhuaman, longe de ser um misticismo isolado, revela uma ciência espiritual profundamente integrada à vida, onde o espaço sagrado, o tempo é circular e o ser humano não é dono do mundo, mas cuidador, filho e extensão do cosmos, e essa visão, sustentada por práticas cerimoniais como o Inti Raymi, os pagamentos a Pachamama e os rituais aos ancestrais, estrutura toda a filosofia do Tawantinsuyo, tornando Sacsayhuaman não apenas um centro de poder, mas um eixo espiritual da civilização inca, um umbigo energético do mundo andino por onde fluem forças invisíveis que conectam o visível ao invisível, o material ao etéreo, e talvez por isso suas muralhas tenham resistido ao tempo, ao saque e à destruição, pois não foram apenas talhadas para durar, mas consagradas para permanecer, codificando em sua geometria os princípios de reciprocidade, Aine, complementaridade, Yanantin, e equilíbrio, Summa Causai, que regem todas as relações no mundo andino, princípios que, em tempos modernos de crise ecológica, colapso espiritual e desenraizamento cultural, ecoam como mensagens urgentes para a humanidade, convidando-nos a reaprender a escutar a terra, a dançar com os astros, a cuidar da água como sangue sagrado, a celebrar a pedra como memória viva, e é por isso que estudiosos, líderes espirituais e visitantes de todas as partes do mundo vêm até Sacsayhuaman não apenas em busca de beleza ou mistério, mas em busca de reconexão, pois o que ali se manifesta não é um enigma a ser decifrado com lógica, mas uma sabedoria a ser sentida com o coração, onde cada passo pelo recinto sagrado é um convite a mergulhar no Chupachá de si mesmo e emergir com uma nova consciência no Caipachá, sob o brilho eterno do Anampachá, e assim, pedra após pedra, linha após linha, Sacsayhuaman continua a cumprir seu papel milenar como ponte entre mundos, templo sem teto onde o céu é o altar, escola cósmica onde o silêncio ensina, semente da paz que florescerá sempre que os povos da terra se lembrarem de que não há futuro sem reverência, que não há ciência sem espírito, e que não há humanidade sem cosmo. Oi. Sacsayhuaman se ergue não apenas como um monumento do passado, mas como um coração pulsante da cultura viva que resiste, floresce e inspira no presente. Pois embora suas muralhas ciclópicas falem de impérios e cerimônias, é nas danças, nos cantos, nos rituais e nos olhos dos que hoje habitam essa terra sagrada que a alma do Tawantinsuyo continua viva. Viva nos tecelões que transformam lhamas e alpacas em arte. Viva nos músicos que sopram quenas como se invocassem os apus. Viva nas mães que carregam seus filhos entre flores e feiras. Viva nos jovens que redescobrem sua identidade ancestral com orgulho e reverência.
Viva nos mestres que ensinam que Sacsayhuamán não é ruína, é templo, não é relíquia, é presença. E é nesse encontro entre passado e futuro, entre o sagrado e o cotidiano, que o turismo consciente encontra seu verdadeiro papel, não como invasão, mas como diálogo, como ponte de respeito entre mundos, como oportunidade de honrar um legado vivo e, ao mesmo tempo, gerar desenvolvimento sustentável e digno para os filhos desta terra. E nesse contexto, surgem agências que não apenas vendem viagens, mas oferecem experiências autênticas, profundas e transformadoras, como a Peru VIP Item Travel Agency, cuja missão é revelar ao visitante não só a beleza das pedras ou das paisagens, mas o espírito que habita cada trilha, cada gesto, cada celebração, conectando o viajante à alma andina através de roteiros personalizados, guias especialistas, experiências espirituais, culturais que vão muito além do óbvio, oferecendo visitas durante festivais como o Inti Raymi, onde Sacsayhuamán se converte novamente em palco sagrado, e o tempo, como outrora, se abre em espiral para que o sol volte a ser saudado com cantos e trajes cerimoniais, ou em passeios que envolvem comunidades locais, práticas de medicina ancestral, caminhadas ao nascer do sol, ou ainda a vivência de pachamancas tradicionais, onde a comida é feita sob a terra e com gratidão, tudo isso com o cuidado, o respeito e a excelência que fazem da Peru VIP uma referência em turismo de alma, em turismo com propósito, permitindo ao visitante não apenas conhecer, mas sentir, compreender, agradecer e se transformar, pois cada passo no solo de Sacsayhuamán é um convite ao despertar, e cada olhar que repousa sobre suas muralhas é um espelho que devolve ao coração moderno a consciência de que existe um outro modo de viver, de construir, de celebrar a vida, um modo que não separa homem e natureza, tempo e eternidade, corpo e espírito, mas que os une numa dança milenar de reciprocidade, beleza e pertencimento. E é essa dança que o povo de Cusco continua dançando hoje, nas escolas que ensinam Quechua, nas oficinas que resgatam a cerâmica ritual, nos mercados onde se trocam saberes, nos centros culturais onde o passado é estudado com reverência e o presente é vivido com esperança. E é isso que o turismo deve nutrir, não uma fotografia, mas uma experiência, não uma lembrança superficial, mas uma memória profunda, gravada no corpo e na alma de quem teve a honra de pisar nessas terras sagradas, de ouvir o silêncio das pedras, de rir com uma avó que vem de Xixa Morada, de ver uma criança aprendendo sobre os apus, e de entender, com humildade, que Sacsayhuamán não é só um lugar, é um ser vivo, um mestre silencioso, um guardião dos mistérios do universo que continua ensinando, continua oferecendo sua sabedoria aos que sabem escutar, e entre esses que escutam, está a Peru VIP, que não guia turistas, mas guardiões temporários, não vende pacotes, mas cria jornadas, não visita o passado, mas caminha no presente com o espírito do ancestral, fazendo do turismo uma oferenda, um agradecimento e uma ponte de esperança para o futuro, e assim, pedra sobre pedra, gesto sobre gesto, passo após passo, Sacsayhuamán segue vivo, não só porque foi construído para durar, mas porque ainda hoje é amado, celebrado e protegido por aqueles que compreendem que a verdadeira viagem não é de quilômetros, mas de consciência, e que a verdadeira experiência é aquela que nos transforma por dentro, e nesse sentido, caminhar com a Peru VIP por Sacsayhuamán é mais do que uma visita. É um reencontro com algo profundo, eterno e essencial que estava adormecido dentro de nós, à espera da montanha, da pedra e do céu para despertar.